noite. Muitas vezes encerramos o Jornal da Câmara com vídeos de esperança em tempos de pandemia. Mas hoje quero fazer diferente. Vamos iniciar essa edição com boas notícias. Nesta semana, o Hospital São Vicente de Paulo registrou a alta do 100º paciente recuperado da Covid-19. E para comemorar, realizou através da campanha Fique Bem uma ação colorida e especial. Esperança e fé que tudo vai dar certo. Estão de longe afastados, mas com o coração bem perto. Medos e incertezas temos sim. Profissionais não fim. Eu cansei de sair de casa e disse para minha filha, eu não volto mais para casa. Muita felicidade e agradecer a Deus e vocês que me cuidaram. Tenho muita alegria, quero agradecer a todo mundo, que Deus abençoe. Tudo vai dar certo, vamos confiar. Fique bem, você é um herói. O futuro ali bem perto é você quem constrói. Fique bem, vai passar. Tudo vai dar certo, vamos confiar. Fique bem, vai passar. Tudo vai dar certo, vamos confiar. Fique bem, você é um herói. O futuro ali bem perto é você quem constrói. Fique bem, vai passar. Tudo vai dar certo. Tem paciente contaminado com o coronavírus, é um marco de muita felicidade. Fique bem, vai passar. Tudo vai dar certo, vamos confiar. Fique bem, você é um herói. O futuro ali bem perto é você quem constrói. Fique bem, vai passar. Tudo vai dar certo, vamos confiar. Fique bem, você é um herói. O futuro ali bem perto é você quem constrói. Fique bem, você é um herói. O futuro ali bem perto é você quem constrói. No município já são mais de 200 pessoas curadas do coronavírus. Por isso, cada alta de paciente também é motivo de festa no Hospital de Clínicas. Agora o nosso assunto é educação. O Enem 2020 já tem data para acontecer. As provas digitais estão agendadas para os dias 11 e 18 de outubro, enquanto as impressas para 1º e 8 de novembro. Mas com as aulas suspensas em razão do isolamento social, preocupa a decisão de manter o exame. O vereador Alex Necker, por exemplo, defende o adiamento. O Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, é a porta de entrada para o ensino superior para milhares de alunos brasileiros. Infelizmente, nesse ano, em virtude da pandemia, muitos desses alunos não estão conseguindo se preparar adequadamente. As escolas estão paralisadas, muitos deles não têm acesso à internet, não têm acesso às aulas virtuais, então a dificuldade é enorme. Para que o exame possa acontecer de forma correta e dando oportunidade de igualdade para todos, é necessário que nós façamos o adiamento da sua prova. Nesse sentido, nós estamos defendendo o adiamento do Enem para que os alunos possam ter mais tempo e melhores condições para se preparar para esse momento importante da sua vida. E depois do intervalo, entenda como buscar direitos como aposentadoria e auxílio-doença em tempos de pandemia.
todo está atrás de máscaras de proteção, por isso está tão difícil de achar. O Ministério da Saúde está comprando grandes quantidades de máscaras descartáveis para os profissionais de saúde, porque eles cuidam dos doentes com coronavírus. Mas não são só as descartáveis que criam uma barreira física de proteção ao vírus. As máscaras de pano que você pode fazer em casa também fazem isso. Vale desmanchar aquela camisa velha, pedaço de tecido, calça antiga, cueca, cortina, o que for para fazer a sua máscara. Mas para usar a máscara de pano e proteger você e sua família, é preciso tomar alguns cuidados que vamos te passar agora. Primeiro, você deve saber que para ser uma barreira física, a máscara deve ter pelo menos 2 camadas de pano, ou seja, dupla face. Também deve ter elásticos ou tiras para amarrar acima das orelhas e abaixo da nuca. Desse jeito, o pano estará sempre protegendo a boca e o nariz. Atenção! A máscara é de uso individual e não pode ser dividida com ninguém, nem que seja da sua própria família. Se sua família é grande, cada um tem que ter a sua máscara. Máscaras de pano podem ser usadas por apenas 2 horas. Depois desse tempo é preciso trocar. Então o ideal é que cada pessoa tenha pelo menos 2 máscaras de pano. Use a máscara de pano sempre que precisar sair de casa. Ao sair, leve também uma máscara reserva e uma sacola para guardar a máscara usada caso seja preciso trocar. Ao chegar em casa, lave as máscaras usadas com água sanitária e deixe de molho por 10 minutos. Que tal filmar a solução e técnica que você achou? Daí é só marcar o Ministério da Saúde nas redes sociais. Nós vamos compartilhar as ideias mais criativas, mais baratas e mais simples para todo mundo poder copiar. O direito previdenciário foi um dos mais atingidos durante a pandemia, justamente porque os segurados do INSS precisam muito do auxílio financeiro. A jornalista Cláudia Tainá então conversou com a advogada Adriana Góes, que explica como os benefícios podem ser acessados neste período. Olá, você que acompanha a TV Câmara, o Jornal da Câmara. Eu converso agora com a advogada especialista em direito previdenciário, Adriana Góes. Adriana, boa noite, bem-vinda à TV Câmara. Olá, tudo bem? Quero cumprimentá-la de uma forma especial, Cláudia, que honra poder estar aqui novamente na TV Câmara, falando nessa fase tão especial, né, que gera tantas dúvidas dos segurados em relação aos benefícios previdenciários e para tantas pessoas que nos acompanham. Também vai meu boa noite. Boa noite. Nós vamos falar então um pouquinho sobre o direito previdenciário, né, em tempos de pandemia. A Adriane começa perguntando então, quais são, né, os reflexos da Covid-19, né, dessa pandemia no direito previdenciário? Então, o que acontece? O direito previdenciário, ele forma uma rede que visa proteger o segurado contra as contingências sociais, exemplo, que é o que está acontecendo agora. Então, aí nós temos a saúde, que é universal, é para todos, nós temos a assistência social para aquelas pessoas que são as carentes, as necessitadas, que não contribuem para a Previdência, mas precisam desse auxílio, e nós temos a Previdência Social, que são aquelas pessoas que estão vinculadas, elas contribuem ao empregado, ao autônomo. Então, via de regra, todas essas pessoas assistidas, elas são fortemente impactadas, porque ou elas estão no grupo de risco em função da idade, ou por ter comorbidades, que é comum que algumas e muitas delas tenham mais de uma doença ao mesmo tempo. Eu vejo pelos meus clientes. É muito comum que eles tenham pressão alta, diabetes, ao mesmo tempo do que outras doenças. Também o que aconteceu? O INSS e o Ministério da Economia promoveram uma série de medidas para impedir que essas pessoas se aglomerem e estejam propagando a doença ao INSS. O INSS, as agências estão fechadas, a princípio retornariam dia 22 de maio, mas não dá uma data limite para que elas reativem os seus trabalhos, justamente para evitar a propagação
do coronavírus. E também cada município tem um caso, né? Cada estado, de repente, uns abrem antes, uns abrem depois. Exatamente, de acordo com a necessidade local, com o número de leitos disponíveis, com o número de pessoas infectadas, tudo isso vai ser analisado. Bom, nesse período, então, com as agências fechadas, como ficam os encaminhamentos de aposentadoria e outros benefícios do trabalhador? Então, os benefícios, eles continuam sendo encaminhados, Cláudia, ou pelo site do INSS, pelo aplicativo Meu INSS, que os segurados podem estar baixando os seus celulares, cadastrando senhas, pelo telefone 135. Claro que, às vezes, em função das atualizações constantes do sistema, podem ocorrer situações em que a pessoa não está tentando e não está conseguindo acessar, tem que tentar mais de uma vez. Mas, via de regra, o benefício ele está sendo analisado de forma rápida. Também existem abas que foram incluídas para que os documentos sejam anexados. Então, exemplo, no atestado médico, ele pode ser fotografado e, no caso de um benefício de auxílio-doença, de uma incapacidade, vai ser anexado na aba correspondente. E é importante a gente falar que a ajuda de um profissional é essencial, né, Adriana? Por exemplo, muitos assegurados não têm o acesso, de repente, ao aplicativo pelo celular ou à internet. Então, procurando o trabalho de um advogado, vocês podem orientar e fazer, né, essa intermediação. Claro, com certeza, um profissional especialista na área vai estar podendo fazer o acompanhamento e auxiliar o segurado nessas dificuldades que ele encontrar. Doutora, a pessoa contaminada com o coronavírus, ela tem direito ao auxílio-doença? Como é que funciona isso? Então, a primeira situação que tem que ser analisada é que só o fato dela ter atestado positivo ou estar com a Covid-19 não gera automaticamente direito ao benefício. Nós temos que lembrar que existem outros critérios. Por exemplo, é um benefício previdenciário, a pessoa tem que estar vinculada à Previdência Social, ela tem que ter um número mínimo de contribuições, que podem ser 12, em alguns casos 6. Também tem que ser avaliado se o fato dessa doença ela gera incapacidade. Porque nós sabemos que tem pessoas que são assintomáticas. Então, se ela está trabalhando na modalidade home office e adquire a doença, mas não tem nenhum sintoma que altere a sua capacidade de trabalho, não seria o caso de concessão do benefício. Agora, aquelas pessoas que ainda que não tenham nenhum sintoma, elas são acometidas pelo benefício, pela doença, e elas têm que se dirigir, por exemplo, ao supermercado, a locais de aglomeração para trabalhar, os primeiros 15 dias continuam de responsabilidade do INSS. Após esse período, eu e vários advogados previdenciaristas, nós entendemos que o INSS ele deve conceder o benefício mesmo nesses casos para evitar a propagação da doença. Evitar que essas pessoas, mesmo que elas não tenham sintomas, elas estejam indo trabalhar, estejam contaminando outras pessoas que podem ter características mais graves, tendo que acessar um hospital, e aí evitar o que todo mundo está tentando nesse momento, que é lotar o sistema de saúde. Eu vou aproveitar e te perguntar também, as pessoas que estão afastadas, que são do grupo de risco, por exemplo, pessoas com mais de 60 anos, gestantes, pessoas com comorbidades, que não podem trabalhar, por exemplo, que estão de atestado nesse período, quem deve fazer o pagamento, por exemplo, do salário? É o empregador ou é o INSS? Essa regra continua igual, os primeiros 15 dias o empregador, depois o INSS. Claro que existem situações especiais de suspensão do contrato de trabalho, que lá da medida provisória 936, que aí o governo assume parte desse pagamento. Mas daí são outro tipo de situação. Em relação aos benefícios previdenciários, continuam assim, os primeiros 15 dias da empresa, depois passa para o INSS. Ótimo. Falando também em outros benefícios, doutora, o auxílio emergencial anunciado, né, pelo governo, que essa semana, por exemplo, deve começar o pagamento da segunda parcela. Quem tem direito a esse auxílio emergencial, como é que está funcionando?
Então, esse auxílio, ele visa socorrer, auxiliar aquelas pessoas que não têm renda neste momento, os desempregados, os microempreendedores individuais, aquele pequeno autônomo que depende do giro do comércio e hoje não está tendo resultado. Então, esse benefício ele é pago no valor de R$600 por 3 meses, será pago. Em algumas situações, por exemplo, a mãe solteira, que é chefe de família, pode atingir o valor de R$1.200. Claro que para ter direito a esse auxílio também é estudado, é analisar, no caso concreto, a renda familiar, que não pode ultrapassar a 3 salários mínimos, ou individual, meio salário. Lembrando que em algumas situações ele não é pago, por exemplo, quem já recebe benefícios da Previdência Social. O aposentado, ele não vai ter direito, ainda que ele esteja trabalhando de forma formal. Pessoas que estão trabalhando de forma formal, que têm carteira assinada, não têm direito. Pessoas que recebem seguro de desemprego, que recebem já outros benefícios de benefício assistencial, BPC, LOAS, com exceção do Bolsa Família, que pode acumular com esse benefício. E esse também é um benefício que, assim como no INSS, as pessoas não devem procurar as agências, e sim fazer tudo pela internet, através do aplicativo, né? Exatamente. Existe o aplicativo do auxílio emergencial, onde a pessoa pode estar baixando o celular, preenchendo as situações e aguardando a resposta, aguardando a análise. Quem já tem cadastro no CAD único, já recebe o Bolsa Família, se for positiva a resposta, já vai ter o valor sendo depositado na sua conta. Adriana, a gente tem visto também outras ações do governo para minimizar os impactos, né, dessa pandemia, como, por exemplo, a antecipação do 13º salário para aposentados e pensionistas, também a suspensão da prova de vida por 120 dias, são medidas importantes, né, que realmente agora ajudam. Sim, são medidas de suma importância para que essas pessoas não atinjam um estado de miserabilidade, ficando sem condições de poder adquirir alimentos, adquirir medicamentos. E também isso é extremamente relevante porque todos esses valores que estão sendo injetados na economia, em regra, eles são gastos nos estabelecimentos locais, nos supermercados do bairro, e isso também contribui para que as empresas continuem de portas abertas e para que sejam preservados aqueles empregos das demais pessoas que estão trabalhando nesse momento. Você tem informação de outras medidas também, a questão das perícias que sempre são realizadas pelo INSS, outras medidas que têm aí agora ganhado um novo formato? Sim, várias outras medidas. A perícia médica está suspensa por um prazo de 120 dias, a presencial. Então, como que vai funcionar nesse período? O segurado vai estar anexando os atestados médicos e os peritos vão avaliar esses documentos para conceder ou não o benefício. Também outras situações, como aqueles documentos que precisam de apresentação periódica para que a pessoa continue recebendo o benefício, eles estão suspensos. Auxílio reclusão, um exemplo, que cada 3 meses precisa uma certidão ser apresentada no INSS. Então, por 120 dias, as pessoas não precisam apresentar esses documentos e vão continuar recebendo seus benefícios. Também a prorrogação automática dos benefícios por incapacidade. Então, aquelas pessoas que elas já estão recebendo o benefício, eles serão mantidos por 120 dias, tá? Sem que elas se submetam a nova perícia ou pedido de prorrogação. E também uma outra situação bem interessante foi a liberação do valor de um salário mínimo para saques do FGTS, devido à contingência social que enfrentamos. Claro, são medidas que parece pouco, mas qualquer ajuda, né, é bem-vinda nesse período. Adriana, antes da gente encerrar, então, a gente já falou sobre a importância de buscar um profissional. Mas, então, eu te pergunto, as pessoas que estão tendo dificuldades em buscar qualquer auxílio, seja sua aposentadoria, né, ou outro benefício, como elas devem proceder nesse período? Primeiro tentar resolver por meio do site, dos aplicativos. Nós temos aplicativos específicos para isso, né? Temos o Meu INSS, temos o aplicativo do auxílio emergencial. Caso não consiga resolver por meio do aplicativo, pode estar entrando em contato via telefone, 135, tentando resolver diretamente com a Caixa Econômica Federal. E aí, caso a pessoa realmente não consiga pleitear seu benefício ou tenha o benefício
indeferido, não consiga reverter essa situação, aí procurar um advogado de sua confiança, um advogado especialista na área previdenciária, que vai estar ou agendando atendimento presencial com todas, né, com tudo que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, todas as medidas, máscara, uso de álcool gel, respeitando a distância, e também forma online, né? A gente tem realizado atendimentos de forma online nesse período. Doutora Adriana, muito obrigada pelas tuas informações, né, bem importantes nesse período, porque como tu falou no início da nossa entrevista, justamente são as pessoas que mais precisam, né, nessa hora, que buscam um auxílio, né, um benefício do INSS. Então, muito obrigada pelas tuas informações. Exatamente, obrigada, Cláudia, e fico à disposição por outros esclarecimentos que vocês acharem necessário no decorrer desse período. Uma boa noite, até mais. Obrigada. E hoje nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã.